vamos dar continuidade aqui às nossas lições do livrinho do discipulado, né? Hoje lições 14 e 15, o tema santificação e jejum. Algumas coisas assim bem interessantes sobre esses temas aí, temas bastante importantes para o nosso dia a dia, né? Algumas coisas assim nas nossas correrias passa despercebido, então nós vamos lembrar de uns detalhes. Eu creio que essa lição é para todos nós, para mim também, né? Então, uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, coloco a minha vida agora nas tuas mãos. Todos carecemos das suas misericórdias. Perdoa as minhas faltas e cobre-me, Senhor, com o teu talite nesse momento. Coloca as tuas palavras em minha boca. Todos nós possamos crescer conforme os ensinamentos da tua palavra, que é Espírito e vida. Te agradecemos em nome de Yeshua. Amém. Amém. Baruch Hashem. Então vamos lá. Alguém já olhou para aquela imagem ali, lembrou... Quando eu coloquei o slide, o meu filho estava do lado, o Paulo Afonso, ele parece uma cobra, pai. Parece uma serpente, assim, uma cobra tem até um olhinho lá. Mas, daí eu disse, na verdade tem a ver com a serpente. Tem a ver com a serpente, ficou bem sugestiva essa imagem com a serpente. Lembra uma naja, né? Uma cobra naja. Porque o que na verdade, quero ilustrar com essas imagens aqui, né? Nós temos que nos libertar da serpente que tomou conta de nós, né? Temos que sair dela, de tudo que vem da serpente, tudo que vem da carne, né? As coisas da carne. Então, para entender um pouco melhor essa ilustração aí, com relação à santificação, qual que é a origem, né? Qual que é a palavra que dá origem a essa explicativa santificação? Então, a palavra kadosh, que significa santo, e santo significa o quê? Significa totalmente separado. Então, kadosh, ou kad do kadosh, ou de kedushim, ou kedushá, vem da raiz kad. Raiz kad, que significa cortar, totalmente separado, totalmente, não fica nem por um fiozinho. Você separa totalmente. Então aqui, o princípio da laranja sendo tirada da casca, porém ela ainda está, né? A serpente ainda está tomando conta ali do indivíduo, né? A serpente fazendo a cabeça do indivíduo, e aqui totalmente separado. Então, ali ainda não está, ali está em processo da santidade, da santificação. É um processo para a santificação. Mas quando você é considerado realmente santo, você separa aqui, ó, totalmente separado da casca. Então você domina sobre aquela situação não domina mais sobre você. Então, mas, Rocha, onde que está na palavra essa explicativa sobre essa separação, né? Vamos ver em Levítico 19:1, diz assim: disse Hashem a Moshe, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, não é um simples comentário de Hashem para Moisés, e Moisés, olha, quando você quiser, quando der uma lua lá, te deixa à vontade. Não, ele está dando uma ordem para Moisés ordenar ao povo, para o povo ser santo, ser separado. É uma ordem, não é uma alternativa, não é uma brincadeira, né? Definição. Ser santo é ser separado. Separado do quê? Aquilo que eu falei da serpente. De tudo que vem da serpente, né? Coisas da carne, tanto a serpente ela rasteja, ela está sempre com o corpo inteiro
na terra, assim. Então, tudo que que tem ligação com coisas, prazeres da carne, né? Desejos, coisas do mundo, os manjares do mundo, vamos dizer assim, né? Finalidade. A finalidade de nós sermos totalmente separados, né? Por que todo esse processo aí? Ser separado é finalidade. Gênesis 1:28. Também uma ordem, né, uma palavra muito forte de Hashem, diz: enchei a terra e sujeitai-a. Ponto, né? Em seguida ele diz: dominai. Dominai sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis. Quando ele diz dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e os répteis, tem duas situações aqui. A situação literal, que nós estamos entendendo, realmente o homem ele domina sobre todos esses animais, peixes e répteis, etc. Ele está acima, né? Mas tem a visão espiritual também desse entendimento, né? O que significam peixes do mar? Peixes do mar. Aquilo que está abaixo do nível da superfície. Então, se refere também a coisas da terra. Coisas assim que envolve, tem a ver com a serpente, coisas abaixo do nível da terra. Então, se referem às hostes espirituais do mal, né? Então, o Senhor está dizendo assim para a gente, o Eterno está dizendo assim para a gente: dominai, quer dizer, vigiem, sejam sóbrios, sejam vigilantes, né? Porque vocês sofrerão ataques da parte espiritual, tanto das trevas, mas vocês terão a proteção também dos meus anjos. Estejam sempre vigilantes, busquem a minha presença, orem bastante. Nós vamos entrar nesse campo ali de jejum também. Que vocês terão, vocês serão provados, né? Receberão ataques das trevas, de demônios, né? Mas os meus anjos também estarão ao redor daqueles que temem o Senhor e que os amam, né? Então, é muito importante esse entendimento aqui, porque fala de aves dos céus, que se refere aos anjos, né? Coisas assim que vêm bênçãos de Deus, mas que se referem a répteis, por exemplo. A serpente, né, está muito diretamente ligada com répteis, seres que rastejam, né? Seres que vivem abaixo do solo, em lugares úmidos, frios, né? Então, esse entendimento espiritual também que o Senhor nos dá aqui nessa passagem. Não proceder praticando as obras da carne como os povos pagãos, em prol de salientar em nós o fruto do Espírito para o serviço do reino de Hashem, né? Então, nós vemos aqui uma ligação muito forte com você dominar. E você ser santo, você tem que praticar o domínio. E o domínio na Bíblia, ele está diretamente ligado com, por exemplo, ontem o Yaakov falou, ele deu uma paraxá, a paraxá de juízes, né? Shoftim, juízes e policiais. Shoftim e Shoterim. Então, o que está no comecinho o primeiro verso dessa paraxá diz o quê? Quando fala de juízes e polícias, ou policiais, né? Designarás para ti, diz a palavra na Torá, em hebraico está escrito assim, ó: designarás juízes e polícias para ti. Antes de você fazer qualquer coisa para frente e para as outras pessoas, é para ti. Então, para nós, a mensagem intrínseca aqui nesse verso é o quê? Está diretamente ligado com dominai e está diretamente ligado com a gente ser santo. Essas três passagens não se separam de jeito nenhum. Eu achei assim
achei bastante interessante, porque essa paraxá foi dada ontem, né? E vem de encontro diretamente com esse estudo aqui de hoje, né? Ser santo, ser separado. Não tem como você ser santo se você não se dominar primeiro, né? Já começa em Bereshit também, começa ali a explicativa de Caim e Abel, né? O que acontece com eles assim realmente é uma coisa terrível, mas o Eterno chama atenção nessa experiência de Caim e Abel. O que é salientado ali? Que nós não podemos assassinar, matar o nosso próximo. Nós temos que ser tutor, nós temos que cuidar do nosso próximo com amor. Nós temos que ser tutor do nosso irmão, né? E para nós sermos bons tutores dos nossos irmãos, nós temos que primeiro ser tutores nossos. Nós temos que primeiro nos autodominar, nós termos controle de nós mesmos, né? Praticarmos a palavra domínio, né? E assim nós seremos santos. Nós seremos separados, né? Porque às vezes a gente tem uma aparência de bom, mas quando vem uma diversidade, daí às vezes a gente mostra que reação você tem de frente daquela diversidade, que você até se surpreende. Puxa, eu achei que eu era melhor, né? Eu agi muito mal, eu agi com falta de fé, eu falei palavras torpes, eu falei coisas que não devia e perdi a fé naquele momento, coisas assim. Então, às vezes, a gente se surpreende com a gente mesmo, porque a gente está dia a dia aprendendo a praticar a palavra domínio, né? Isso que acontece. Então, outra passagem, Êxodo 19:6, que diz: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ele se refere ao povo de Israel, e diretamente, né, aqueles que são, todos que creem em Yeshua, né, são conectados, queiram ou não, conectados com Abraão, e se associam, né, os gentios, no caso, se associam a essas palavras também, fazem parte, são coerdeiros das promessas de tudo aquilo que foi prometido a Abraão. Bem interessante. A santificação compreende pelo menos 3 aspectos. Santidade posicional, né? É o princípio da jornada. Como membros da família de Hashem, o princípio é qual que é a nossa maior referência. Nós, quando você nasce de cima, né? Você nasce de cima e as coisas começam a acontecer para você, você fica apaixonado por quem? Né? Quando você nasce de cima, você fica apaixonado pelo Mashiach, por Yeshua, né? Então, o princípio é a morte de Yeshua, porque sem a morte de Yeshua não há remissão de pecados. Então, esse é o ponto inicial. Quem não crer disso, por isso em Romanos 10, quando eu tive uma experiência muito legal aqui semana passada com o Rui, meu irmão Rui, e ele falou as palavras da salvação. E depois que ele falou as palavras da salvação, depois que ele foi embora, eu fui no banheiro ali, lavar as mãos, apareceu uma pombinha na janela, assim. Comentei com o Gustavo, foi uma experiência. Hein? E a pombinha ainda entrou, né? no banheiro. Entrou ali. Achei assim, nossa, eu vou falar isso para o Rui. E falei para o Rui. Ele ficou bem feliz. E ele falou assim, o Rui, a Sarel está sendo um divisor de águas na minha vida. Ele falou. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Toda honra e glória para o Eterno de Israel. Então, como membros da família de Hashem, o princípio é a morte de Yeshua, independente da condição espiritual de cada um de nós. Não, Jair, o Eterno só pode me aceitar depois que eu for curado, eu tenho problemas, eu tenho pecados. Não, isso aí só vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Não é assim. O Eterno primeiro ele nos chama, se você tem o coração aberto, se você crê no plano de salvação de Hashem, através da morte do Messias, esse é o princípio. Não importa se você matou alguém, se você praticou aquilo, se você adulterou, não importa o tipo de problemas que você tem naquele momento, não importa.
O princípio é aquele ali. Daí você vai sendo purificado, você vai se arrependendo, né? Quer dizer, você se arrepende dos teus pecados, mas eu tenho coisas, aquilo te incomoda ainda. Não se preocupe. Tem que você dizer sim, falar as palavras da salvação, né? E quais que são as palavras da salvação? É você dizer, eu creio que Yeshua foi enviado pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi vendido, ele foi morto, ele foi chicoteado, ele foi julgado, ele foi condenado de uma forma injusta, claro, né? Pilatos lavou as mãos de uma forma injusta, mas era o plano de Hashem. Né? O Yeshua Barabas, o criminoso, foi liberto naquele dia. E o Yeshua Barabas, que era o santo, não o criminoso, foi condenado. Lembra do Barrabás? Barrabás. O nome de Barrabás era Yeshua também. Yeshua Barabas. Então, interessante, né, isso daí. Então, ele cedeu assim por nós, porque nós somos pecadores, né? Então, independente da condição espiritual de cada um. Segunda parte, segundo aspecto, santidade progressiva e vivencial, é o dia a dia, é a partir daquele momento inicial você crê naquilo e você quer prosseguir, Então, é o crescimento espiritual dia a dia, isso está em 1 Pedro 1, 13 a 16, baseado na perseverança e mantendo a meta, atingir a estatura de varão perfeito. É isso que Yeshua, são próprias palavras dos discípulos, né, de Yeshua, para a gente chegar à estatura de varão perfeito. Efésios 4, 13 a 15. Então, cada dia o nosso eu precisa morrer. Assim como Yeshua deu o exemplo máximo, ele deu a vida, toda a vida dele, para a nossa salvação. Então, nós temos que morrer, cada dia um pouco, né, até nós morrermos tudo. Né? Cada dia você vai morrer para alguma coisa. Então, quem pensa assim, né? Não, agora que eu fui salvo, que eu entendo a morte de Yeshua, não, é só prosperidade, é só prazeres, prosperidade, alegria, paz, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, é um processo, caminho estreito, e realmente se a gente não morrer para as coisas do mundo, o eterno não cresce em nós. A gente fica estagnado, né? E a santidade futura, qual que é o objetivo máximo? Não, você caminhou dia a dia, tal, e chegou no final lá que nem o próprio Shaul, né? O Paulo, né? Combatiu o bom combate, né? Santidade futura ou definitiva, ao sermos ressurretos. Então esse é um ponto muito importante. Tem gente que não, mas será que eu preciso ressurgir, nascer, morrer? Tem gente tem crente que duvida disso, né? Então, é um problema sério isso aí. Então, Yeshua ressuscitou. Então não tenho que ter dúvida disso. Ele mesmo ressuscitou no terceiro dia, né? Ao sermos ressurretos, nos tornamos semelhantes a Yeshua. É por isso que Yeshua ressuscitou ao terceiro dia, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Várias passagens, João, Efésios, Judas. As primícias dos que dormem. Yeshua é a primícia dos que dormem. Ele não é a primícia de todos, veja bem. Dos ímpios, não tem como. Ele é a primícia dos que dormem, mas os que dormiram, que estão dormindo, mas que estão salvos, justos, né? 1 Coríntios 15, 20. A gente não pode fazer essa confusão, achar que ele é primícia para todos. Ele é primícia dos justos. A santidade ocorre por meio de obediência, né?
Então, a Torá, desde o começo ali, as várias parashot falam muito, repetem, né, uma parashá, outra, tal, a questão da obediência, sem obediência, né? Então, itens fundamentais, assim, que envolve santidade, essa separação, realmente ser separado do mundo, assim, para Hashem, obediência, o exemplo de obediência, assim, Abraham, né? Abraham, imagine entregar seu filho, assim, entregar seu filho, e ele sabia, Abraham sabia, ele teve um grande mestre, Melquisedeque, Abraham, o grande mestre de Abraham foi Melquisedeque, e ele sabia que era coisa terrível para Hashem entregar um ser humano, uma coisa simplesmente tenebrosa. Então imagine, é uma fé assim que a gente não consegue alcançar, né? Por exemplo, ele podia duvidar, podia ou não podia? Abraão não podia duvidar? Assim, então, ele tinha uma comunhão tão grande com Hashem, que ele sabia, ele tinha alguma coisa tão forte nele, que ele tinha certeza que era Hashem que estava falando com ele. Ele podia pensar, não, o Hashem não ia me pedir isso, eu não vou fazer isso porque Hashem não iria me pedir isso, o Hashem não gosta disso. Então isso aí nós temos, eu falei na outra parashá que eu dei aqui, nós temos que tirar o chapéu 1000 vezes para Abraão, é algo assim, realmente, se você parar e ver assim, começar a analisar o que aconteceu ali, é algo assim que se fica dias meditando naquilo lá, é difícil de a gente conceber, né? Entender, na íntegra, assim. Então, obediência e arrependimento. Sem arrependimento também não adianta nada. Se você achar que você não tem erro, não pecou, você não quer acertar, se quer acertar, mas não se arrepende, não vai chegar em lugar nenhum. Então, são os beabás do processo de santificação, ser obediente, se arrepender verdadeiramente, não só da boca para fora, né? A fé está escrito, sem fé é impossível agradar a Hashem, né? Então a fé é Marcos 16, 16, né? O próprio nome separação, que é o Cade, né? Esmerar-se ou entregar-se, amor. Esse aqui é muito interessante, esse item 5 aqui. Porque eu comecei a analisar um pouquinho, peraí, eu achei que não estava bem completo esse ensino aí. Claro, erroneamente eu entendendo assim, né? Claro que o ensino é completo, né? Eu que não estava entendendo bem. Daí eu comecei a me aprofundar um pouquinho nessa questão aí, quando Yeshua disse, Pedro, tu me amas, vírgula. Pedro, tu me amas, vírgula. Pedro, tu me amas, 3 vezes ele perguntou. Mas tem alguma coisa nessas perguntas aí. Na verdade, eu entendi o seguinte, que qual tipo de amor ele estava esperando, Yeshua estava esperando a resposta de Pedro? Que tipo de amor? Como assim, Rocha Jair? Agora vocês vão entender. Yeshua queria ouvir de Pedro, que Pedro dissesse assim, mestre, Rabi, eu te amo, mas eu te amo o amor ágape, que é o amor de Hashem. Qual que é o amor ágape de Yeshua? É o amor que você dá a vida, você morre pelo teu irmão. Esse é o amor ágape. É o amor sacrificial. João 21, 15 a 22, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Fantástico, eu tive daí eu me aprofundei um pouquinho aqui, ficou bem claro, por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui, essa questão na verdade, Pedro começou a responder assim para Yeshua, não, eu te amo, mestre, como um amor estorge, amor familiar, assim, você é uma pessoa familiar para mim. Depois, não, eu te amo também como um amor fileus,
que é amor fileus? Meu irmão, você é meu irmão. Yeshua, você é meu irmão. Nós temos a graça, queridos, nós temos a graça de nós sermos considerados, o Yeshua nos considera nosso irmão. Imagine, que honra. Isso é uma honra assim, maravilhosa, algo assim, nossa. Olha o nível de Yeshua, olha o nosso nível. Mas como nós aceitamos o sacrifício dele, a morte por nós, ele nos reconhece, ele nos vê como irmão. Isso é coisa... Só isso aí já é... Baruch Hashem, por isso. Né? Maravilhoso. É algo maravilhoso. Nós não merecemos isso. É um presente já de Yeshua. Um presentaço de Yeshua para a gente. A gente ter esse entendimento, né? Tá. Eu não vou nem falar aqui que não é... Tem um outro exemplo de amor, que é o amor sexual. Mas por isso que Yeshua perguntou 3 vezes. Yeshua não falou de amor sexual, né? Mas só para vocês saberem, eros é um amor sexual. Por que Yeshua perguntou 3 vezes? Porque a primeira vez, a resposta foi amor familiar, de Pedro. A segunda vez foi amor de irmão. E a terceira vez, sim, ele entendeu. Espera aí, por que Yeshua está me perguntando pela terceira vez? Daí ele se arrepende, Pedro se arrepende amargamente, porque ele entende daí a questão da pergunta de Yeshua. E ele vê, puxa, se eu não tiver amor ágape, sacrificial, eu não seria uma pessoa santa. É isso que o Eterno quer de nós. Ele quer de nós um amor por Ele, a ponto de nós darmos a vida pelo nosso irmão. Os outros amores, não, claro, fazem parte do contexto, mas não é o foco principal. Entenderam? Achei fantástico isso aqui. Purificação. Aqui tem várias passagens, né? Vocês podem ver em casa. 2 Coríntios. Isso aqui está sendo gravado, né? Esse estudo vocês podem abordar, ler e estudar essas passagens, né? E consagração. Isso aqui é um item bastante interessante também, consagração, porque digamos, você passou por essas primeiras etapas, você chega num nível assim, daí de Paulo, de Pedro, né? Um nível assim que todos, por exemplo, o profeta Samuel, naquela situação, naquele quadro que ele vivia, que não tinha... depois, né, ele foi até o primeiro rei de Israel, foi ungido, né, por Samuel, que é o rei Saul, né? Mas antes, quem que era o rei, o juiz, o sacerdote? Era o Samuel. Todas as famílias, né, grupos de pessoas consultavam Samuel pela sabedoria que ele tinha, pela comunhão muito grande com Hashem. Então ele vinha e dava a resposta de Hashem para as pessoas, né? Para famílias, para aquela cidade, aquela situação. Então, era uma pessoa que eu quero falar de Samuel, era uma pessoa consagrada, já estava num nível assim, maduro, de domínio, era uma pessoa santa, separada, cade. Pum! Tá, ele já dominava assim. Não tinha que... Não, será que o Samuel é santo? Será que ele é separado? Não. Cara, é consagrado, isso quer dizer. Chegou num nível de maturidade, assim, de dominar as situações, de consagração, né? Tanto, imagine ungir um rei. Não é qualquer pessoa para fazer isso, né? Como os filhos de Hashem podem ser purificados, olha, agora... Nós estamos falando santificação, agora purificação, né? Por isso coloquei o item 6, mas agora nós vamos abordar sobre o item 6 aqui, a questão da purificação. Como nós podemos ser purificados? Pela confissão de pecados, olha aí, sem arrependimento não tem como, é necessário confissão de pecados, 1 João. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Eterno é pronto. Ele é pronto para nos perdoar. Se nós somos sinceros,
através do sangue do Cordeiro de Yeshua, que está disponível lá no templo celestial. Fresquinho o sangue. Está disponível. Né? Porque uma vez uma pessoa me perguntou, Rocha, como é que uma pessoa pode nascer de cima e ser lavado com o sangue do Cordeiro se nem existe mais o sangue do Cordeiro? Secou, escorreu no madeiro e secou. E onde é que está esse sangue? Está lá no templo, lá no céu. E fresquinho ainda. Está lá disponível. Através do sangue do Cordeiro de Hashem. 1 João. Pelo poder da palavra purificadora. Por isso que nós temos a Torá nos instrui para nós sermos discípulos de Yeshua, Talmidim, né? E nós estudarmos a Torá diariamente. Lermos e estudarmos a Torá, além de oração e jejum. É o nosso compromisso diário lermos a Torá e estudarmos a Torá. Então, todo dia a gente não precisa tomar café da manhã, almoço e janta, etc., e frutas, e bolachinha, e não sei o quê. Cafezinho ali nosso, né, o coffee break ali. Então, todo dia nós precisamos nos alimentar, não só aqui na congregação, é o que nós estamos fazendo aqui agora, pelo poder regenerador do Espírito, né, sem dúvida. Sem Urua, nós não podemos fazer nada. E quando nós estivermos envolvidos com esses 4 elementos, com essas 4 frases que eu li ali, nós temos que vigiar, né? Orai e vigiai, né? Para não cair em tentação. Então, fugindo da aparência do mal. De repente você está cuidando aqui, está cuidando ali, daí você entra lá na tua sala, está passando um filme lá, que daí vem, né, coisas obscenas e não sei o quê. Então você já tem que sair daqui. Foge da aparência do mal, já muda de canal. Você vai ficando ali, teus olhos, de repente, vai ficando. Aquela casca da laranja lá, da serpente, começa a te envolver, assim, como um nó, vai te dando um nó, assim, teu coração já vai batendo diferente, você vai gostando, não, deixa passar, deixa rolar aí. Aí caiu do cavalo. Fugir da aparência do mal. Muda de canal, procura um outro assunto lá. Na hora, muda. Não dá tempo. Não, mas eu vi durante alguns segundos, será que eu não pequei? Não. Aquilo pegou você de surpresa, a televisão estava ligada lá, pegou de surpresa. Não, você não foi lá na televisão para ver isso, aquilo que te pegou de surpresa. Então muda na hora. O Eterno está vendo, você não foi ali com essa intenção. Entendeu? Eu achei muito legal esse slide aqui, que às vezes as pessoas trocam, né? Tem um entendimento diferente dessa situação aqui. Ó, Hashem criou o homem para que houvesse um pleno relacionamento entre eles. Baruch Hashem. Baseado no Yetzer Hatov, que significa inclinação para o bem. Inclinação para o bem. Flechinha lá. O que é? Você sempre acertar o alvo. Acertar o alvo é o quê? É você ser obediente, você estar em comunhão com Hashem. Para estar em comunhão com Hashem, você está sempre buscando a presença dele em oração. Para você sempre estar buscando a presença dele em oração, você tem que estar jejuando. Para você estar orando e jejuando, você tem que estar vigilante, né? Então, uma série de coisas assim que tipo um dominó, uma coisa puxa a outra, né? Então, para você sempre acertar o alvo. Que é o contrário de Yetzer Hará. Olha lá, todas as flechas estão fora do alvo lá. Só que isso bate e vem de encontro, vocês estão vendo a foto embaixo ali? Aqui perto aqui de Curitiba, aqui
em Morretes, ali no Rio Nundiaquara. Inclusive o Pedro e mais uns colegas aí que eram né, a gente fez alguns batismos ali embaixo. Recanto da Ilha, né, Pedro? Recanto da Ilha. Lugar bem parecido com aquele ali, ó. Então, o mundo, para quem uma pessoa sem Deus, sem compromisso, né, pessoa que só pensa, não, quero só trabalhar, ganhar dinheiro, ser rico, usufruir dos prazeres da vida, né? Esse negócio de orar, fazer jejum, isso aí eu vou perder tempo com isso e não dá muito lucro, né? Então, daí a pessoa está assim, ó, ela vai na boia, um dia de verão gostoso, com a mão tranquila, a boia vai descendo ao rio, e ele parece que está muito bem. Obrigado. Ele está muito bem, tranquilinho ali, não tem que se incomodar com mais coisas assim, às vezes bater o pé numa pedrinha aqui para a boia manter a direção, mas, agora, onde que vai chegar o final dessa boia aqui? O final desse percurso, desse rio, onde que é? O rio, esse rio muito bonito, de águas de pedra, assim, ali, nessa região, a água já está poluída. Mas lá em cima, lá no alto do monte, lá, que é a fonte, está bem límpida e cristalina a água. Só que ele está se afastando da fonte. Esse rapazinho ali na boia, ele está se afastando cada vez mais da fonte, e aonde que ele vai parar? Os rios desaguam aonde? No mar. O que significa o mar? Iniquidade. É uma água que você não pode beber. Se você beber a água do mar, vai fazer muito mal para a tua saúde. Você vai ter problemas sérios. Pode até morrer. Então, mar significa iniquidade. Ele vai para o abismo. Isso que ele está dizendo aqui. O final, quando é muito confortável, que delícia, tal, pumba, no final. Vai para o abismo. Diferente dessa situação aqui, acertar o alvo. Olá, eu procurei umas 20 fotos, essa foi a melhor que eu achei. Desculpe, né? Aqui um hominho. Olha, aqui tem uma cascata, aqui, um rio de pedras, assim. O homem aqui se agarrando nas pedras, aqui a cabeça, aqui os pés, os braços. Ele está se agarrando, tremendo ali, uma situação muito desconfortável. Já deve ter machucado os braços, os pés e as pernas aqui. Ele está tentando ver aonde que ele consegue subir aqui para continuar indo em direção à fonte, que é a água limpa lá em cima. É o que nós estamos fazendo, irmãos. Nós estamos voltando para a fonte limpa da palavra. A restauração das raízes bíblicas judaicas da fé, nós estamos voltando para a fonte original, com a água limpinha. Agora, se eu quiser uma foto nossa aqui, é isso aqui, ó. Não é aquilo lá. Aquilo lá é o mundo. Visão do mundo. Gentios, vou dizer até alguns crentes. Olha lá. E aqui somos nós. O cara está tremendo aqui. Socorro, socorro. Deus me ajude, como é que eu vou conseguir chegar lá? Tem uma aguaceira na minha frente aqui, de repente vem esse pau, bate no braço dele, bate na cabeça dele, tem. Não é fácil, irmãos. Mas ele vai indo, o Eterno vai abençoando, ele chega lá num lugar assim, que ele vê aquela água transparente, limpa, ele pega assim, toma, bebe aquela água sem medo de se contaminar, porque é água pura, limpa, da fonte. A verdadeira santificação requer do crente comunhão com os irmãos, visão de corpo, que nós estamos fazendo aqui. A verdadeira santificação requer de nós comunhão, não deixemos de congregar, palavras de Shaul, palavras do apóstolo Paulo, Efésios, Hebreus, não deixemos de congregar. É uma ordem. Por isso que nós estamos aqui, né? Porque há uma proteção. Cada vez que a gente se reúne no Shabat, né?
estamos juntos em dias de festas, né? Há uma proteção, o Eterno nos cobre com escudo, assim. Daí, por isso que nós fazemos a campanha de jejum e oração, porque o inimigo fica com ódio quando tem as festas, né, que são momentos muito especiais, que o Eterno quer nos abençoar. O inimigo fica furioso. Então, humildade, outro item, requer de nós humildade para sermos submissos à disciplina de Hashem, isso aqui, né? Não é fácil você pegar o rio lá de pedras e chegar até a fonte dele. Não é fácil. Então, requer humildade para você enfrentar reveses. Não é só bênção que você vai passar. Vai passar por dias bem nublados, por dias de tempestades, né? Dias de muita chuva, dias amargos, mas o Senhor sempre está do nosso lado para nos proteger. Então requer humildade de nós para nós sermos submissos à disciplina de Hashem. Comunhão com Yeshua. E para nós termos comunhão com Yeshua, não existe comunhão sem oração. Tá? E quando nós falamos em oração, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Yeshua, quando usou a frase em Mateus 6,16, Yeshua diz assim, ó, quando jejuardes, Yeshua não diz assim, ó, se por acaso um dia, durante lá 3 minutinhos você jejuou, se por acaso um dia, não. Ele está dizendo assim, sempre quando vocês jejuarem, sempre, o que ele quer dizer? Que oração e jejum estão ali, ó, não tem como separar. Quem disser assim, irmão Jair, como que é jejuar? Eu não sei, nunca fiz isso. Não pode, irmão. Tudo bem, se você não sabia, né? Quem não sabia, está sabendo agora. Não tem como separar. O meu jejum é semanal. E o meu jejum é 24 horas, um dia por semana. Não estou falando isso, né? Entre nós aqui estou falando. Também não vou dizer para vocês fazerem um jejum de Yom Kippur toda semana, né? De 24 horas. Mas cada um vê a maneira que pode, se quiser jejuar 2 dias, se quiser jejuar 3 dias, se quiser jejuar meio-dia, só vou fazer lá um dia, não vou almoçar. Um dia eu não vou tomar café, não vou almoçar. Um dia eu vou ficar a noite inteira, né? Sem comer, não vou tomar café da manhã e só vou almoçar. Cada um vê conforme acho que suporta fazer, né? Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Mas é algo que tem que sempre andar juntos, irmãos. Oração e jejum. Tem muitos que deletam. Não, o jejum é só para algumas pessoas que têm chamado lá para jejum. Ministério de jejum. Não existe ministério de jejum. O Eterno nos convida a jejuar, né? Então, quando jejuardes, não se jejuardes, significando que o jejum foi feito para ser parte do dia a dia de qualquer discípulo. Como é que está o nosso tempo? Tá, tem tempo ainda. Mateus 17, 21, Yeshua refere-se aos demônios. Na passagem que Mateus fala, quando lá um demônio toma conta lá, uma possessão, né, demoníaca, toma conta de um indivíduo lá, apronta lá, Yeshua diz assim, qual que é a resposta de Yeshua para essa situação? Que tem situações que só aquela casta de demônios, podem ser 20 demônios, podem ser 100, 50, até 1000 demônios que tomam conta daquela pessoa, né? Então, Yeshua diz, para essa casta de demônios, só com jejum e oração para expelir o demônio. Jejum, oração e jejum, ou jejum e oração. Viu como é importante o jejum?
Então, sempre nas comentários, né, quando Yeshua fala de oração, ele sempre está falando de jejum junto, Yeshua. Então lá, Yeshua refere a seus demônios que atormentavam as pessoas, até que as pessoas orassem e jejuassem para expulsar o demônio, ou aquela caça de demônios. Slide 6, eu acho que vai até o 7º slide. O jejum não deve ser usado como moeda de barganha, preste atenção aqui. O jejum não deve ser usado como moeda de barganha, né? Não, eu vou jejuar, porque o senhor... Eu vou usar o jejum como moeda aqui para já receber um favor de Hashem. Não. Se você for fazer o jejum assim, não faça. Não faça. Tipos de jejum. Nós consideramos um jejum normal abstinência de alimento, mas não de água. É o jejum normal. O absoluto, no caso do o exemplo, já estou citando o exemplo, Yom Kippur. Yom Kippur, realmente você fica lá 25 horas, sem uma gota de água e sem nenhum tipo de alimento sólido, né? Claro, a gente avisa para os irmãos, tal, uma orientação. Se algum irmão estiver com alguma enfermidade, né? Se aquele irmão ele está tomando alguma medicação, a gente não aconselha a pessoa a ficar sem comer e sem beber 25 horas. Então, toma água, come lá uma maçã, come meia maçã de manhã, mais meia maçã de tarde, vai tomando água, né? Por causa da medicação, tem que ter alguns cuidados. O Eterno, ele é misericordioso, ele vai entender, né? Parcial. A parcial, daí, a gente pede orientação quando você não são algumas situações assim, bem específicas, daí você ora, o Espírito nos dá essa direção. Isso que eu falei para vocês, um jejum assim pode ser de um período assim, não vou almoçar. Tal dia da semana eu não vou almoçar, só vou tomar café da manhã e vou fazer um lanche de tarde. Ou não vou tomar café da manhã e não vou almoçar, só vou fazer um lanche de tarde. Ou só vou tomar café da manhã e não vou almoçar nem jantar, algo assim. Então, ou vou ficar o dia inteiro sem café da manhã, sem almoço e sem janta. Depende de cada um, né? Voto Nazireu poderia ficar. Hã? Voto Nazireu é um exemplo disso também, não? Nazireu é uma coisa mais específica, né? Mais específica. Não podemos misturar aqui, não convém misturar. Jejum na Bíblia. Alguns exemplos de jejum bíblicos, né? Como eu falei para vocês, o que Yeshua falou para nós, né? O exemplo, para expulsão de demônios, jejum e oração, para expelir caças de demônios. Para ordenação de ancião, ou zaquém, ou presbítero. Aquela experiência lá de Jonas, né, com Nínive. Nínive foi liberta do juízo de Hashem, também porque o rei ouviu a orientação de Jonas, o rei de Nínive, e o rei entendeu a mensagem e pediu para o povo jejuar. E o Eterno abençoou Nínive e não sofreu o juízo de Hashem. Bem interessante. Celebração anual que nós vamos ter já agora no mês aí de setembro, né? Yom Kippur, celebração anual, que é um dia inteiro de jejum, na verdade são 25 horas de jejum de líquidos e de sólidos. Esse é um exemplo bem legal. O apóstolo Paulo jejuou durante 3 dias. A igreja em Antioquia jejuou, em Atos 13:2. Daniel, aqui já é um outro tipo de jejum, olhem, 21 dias de jejum. Jejum de Daniel, né? Até quando você fala 21, o jejum de Daniel, já pegou, né? Daniel 10, 2 e 3. E o top de linha do jejum, top de linha, quem que são os mestres aí de jejum de 40 dias e 40 noites, né? Yeshua, né?
o Moshe, antes de receber as tábuas, e o profeta Elias também. Então, três valentes, né, de Hashem, que chegaram a 40 dias. Baruch Hashem por isso. Então, agora o último slide. Está em tempo ainda. Jejuamos para nos sentir impotentes, para sentir a dor da nossa fragilidade e humildade, perceber o quanto somos dependentes e precisamos de Hashem. Para quê? Buscar as diversas finalidades de jejum, né? Por que nós jejuamos? Às vezes você quer uma resposta muito clara, uma direção muito clara, que vai fazer toda a diferença na tua vida, né? Então você jejua para buscar a direção certa de Hashem. Para você estar na presença dele. Às vezes você está com problemas, está vivendo uma situação intensa assim de problemas, e você diz, eu não consigo nem orar, né? Mas se você jejua, o Eterno consegue, o Espírito consegue te dar forças para você chegar, entrar na presença de Hashem, né? Então, para receber uma palavra dele, uma palavra específica que você precisa, para enfrentar Satã, uma opressão de Satã, ou alguma tentação que aquilo está minando os teus pés ali, aquilo está sendo difícil para você, então você faz uma campanha de jejum e o Eterno te liberta, te tira afasta, né? Afasta a tentação, você foge daí daquela opressão para a tentação. Para receber um poder de Hashem, para ser ouvido por ele, né? Uma oração, às vezes, puxa, você fica... Estou anos, Hashem, orando, pedindo, não tenho resposta, né? Então você entra numa campanha de jejum, o Eterno vai te dar um sinal forte daquilo que você precisa ouvir dele. Aliás, o que ele quer que ele ouça de você, né? E te dê uma resposta. E também por cura e libertação. Às vezes você está há muito tempo orando por alguém, cura tua ou de alguém, né? Não vem a resposta, você entra num processo de jejum, continua orando, mas jejuando, e o Eterno dá uma resposta. Então, sempre o jejum ele vem a somar o processo da oração. E finalizamos aqui com os 5 princípios do jejum. Primeiro, jejuar não é um ministério. Não, tem um grupo lá que tem ministério de jejum. Não existe isso. O jejum é para todos, é um convite de Hashem. Yeshua é muito claro na Nova Aliança. Quando orardes e jejuardes, não pode separar, sempre tem que ter Se você não tem, irmão, abra um dia lá da semana para você fazer esse jejum, é muito importante. É um convite de Hashem, para buscarmos mais dele mesmo. Segundo princípio, tem coisas que a gente só aprende com o jejum quando você está fazendo o jejum. Por exemplo, eu fiz lá em vou dizer o quê, 3 semanas atrás, ou 4 semanas atrás, eu fiz um jejum de 2 dias, de 24 horas. 2 dias seguidos. No primeiro dia, eu ouvia coisas assim que eu não vou nem falar para vocês aqui. Terríveis. Que eu ouvia. Eu disse, não, será que estou ficando louco? Será que... Não, coisas das trevas, que vêm para tentar puxar o tapete, né? E eu perseverei. E... até me deu dor de cabeça, tudo, e eu tomei um remédio, mas depois passou, eu continuei, não esmoreci, continuei. Então, mas daí você entra num outro patamar, assim, parece que você vê as coisas de uma forma diferente, assim.
vem uma paz, assim, aquele período ruim que eu passei parece que se transformou numa paz, assim, uma coisa inexplicável, assim. Você começa a olhar para o céu, assim, coisas que você não faz normalmente, entendeu? Você fica mais sensível. Por quê? Porque remove-se as coisas que nós utilizamos para nos estimular, o quê? O que a gente usa para nos estimular? Um cafezinho, coisas que nos dão prazer. Vamos lá tomar um cafezinho agora, prazer, né? Comer um bolinho, vamos almoçar, vamos comer uma pizza, enfim, coisas que te dão prazer, que te estimulam, e você fica bem, você se sente forte, né? Então é um paradoxo, porque saem essas coisas, né? Esses elementos que te estimulam saem, desaparecem de nós, né? E as coisas que nos dão a ilusão de fortaleza. Daí você começa a ver que, peraí, realmente, sem Hashem eu não existo. Você começa a ver assim, o eterno de uma outra forma. Que você está ali ainda, peraí, eu estou 30 horas sem comer. Estou aqui, não estou com fome, não estou com sede. Entendeu? Então é algo, você vai vendo, puxa, se não é Hashem, é impossível fazer esse jejum. Então você começa a ver um outro lado espiritual, como o Eterno nos sustenta, e como que o Espírito está em nós, por causa da multidão das misericórdias e pela graça de Hashem, que nós estamos vivos e que nós acordamos de manhã e a gente abre os olhos e nós respiramos. Isso é um milagre. A gente não percebe, a gente não agradece por isso. Cada manhã. Cada manhã que a gente acorda é um milagre, irmãos. A gente podia não acordar e não respirar, né? Então, você vai vendo assim que minha meta é chegar nos 3 dias. Eu vou chegar nos 3 dias. Terceiro princípio, jejuar é uma graça, olha aí. Você vai descobrindo, você vai vendo assim que você está ali, e você não está com fome, com sede. As primeiras 3 vezes que eu fiz, as primeiras 3 vezes que eu fiz o jejum de 24 horas, fora lá a festa de Yom Kippur, agora um tempo atrás aí, as 3 vezes, chegava 3 horas da tarde e minha cabeça parecia que ia explodir. Eu tive que tomar remédio. Na 4ª vez, não. Nem na 5ª. Não me dá mais dor de cabeça. Porque você vai vencendo, você vai condicionando o metabolismo, você vai vencendo a carne, né? O teu espírito é sobre a carne. E você vai vendo a graça de Hashem que há em nós, né? Então, é uma graça. Jejuar é uma graça. Só teremos uma vida de jejum pela graça de Hashem, não por nossa própria força. 4º princípio é humilhar-se. Quando nós jejuamos, não, vou jejuar para me sentir forte. Não. Nós jejuamos para sentirmos fracos. Sentirmos o nosso corpo, como a gente é fraco e como a gente é carente assim, de Hashem, né? A Escritura descreve o jejum como humilhar-se, ou você se afligir a alma, né? Afligir a alma. Então, é bom fazer jejum? Não é. Então não vou fazer jejum. Não, aí que você tem que fazer jejum. Então, não é bolinho, vamos dizer, mas o Eterno, ele nos honra e nós passamos para um outro patamar no nosso crescimento espiritual. Isso é sem dúvida, irmãos. Vem bênção. Revelações, né? Entendimento da vida, tua postura, o teu palavreado com as pessoas, como que você vê as pessoas, irmãos. Antigamente, você já... porque você isso e aquilo. Não, você já é mais calmo, mais sereno para ver as situações que estão ao teu redor, né? E 5º princípio, jejum é um tipo de adoração. Apenas pessoas fracas, olha aí, fracas, jejum e oram.
Só jejuam aqueles que reconhecem sua necessidade de ter mais de Hashem. Irmãos, sem Hashem nós somos pó. A palavra diz, Hashem falou, tu és pó e ao pó, tu és pó e ao pó retornarás. Nós não passamos de pó, irmãos, na presença, na incomensurabilidade de Hashem. Nós não passamos de pó e às vezes nos achamos. Isso é um perigo. Um perigo. Então, quando nós nos sentimos fracos, né? Nós vamos jejuar, vamos orar, só jejuam aqueles que reconhecem sua necessidade de ter mais de Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem.